Peãozada, pauta quente na obra, vamos continuar falando aqui do Felga. Por quê, Murilo? Por quê, cara? Eu acho importante aqui, Murilo, a gente trazer uma reflexão aqui sobre o Felga. Ele viralizou e muito. O vídeo dele tá com 18 milhões de visualizações aqui no canal dele. Nesse conteúdo no YouTube, conteúdo horizontal. E a gente tem que encarar uma dura realidade, cara, que quando se fala alcance, eu não digo nem impacto, mas quando se fala em alcance, o conteúdo na vertical acaba entregando muito mais. Isso aí é fato, né? É um conteúdo mais curto, é um conteúdo ali que a pessoa tá só zapeando e vendo. E aí, cara, é importante que essa mensagem do Felca, já extremamente viral, todo mundo comentando, todo mundo falando, mas que vá também pro vertical, né, Murilo? E foi isso que ele fez recentemente aqui, que ele postou no Instagram dele. E olha só, para vocês entenderem o que eu tô falando aqui, ó. Tá com 73 milhões de visualizações. E eu acho, Marcelo, que tá fazendo umas 16 ou 17 horas que ele soltou. Então tá com, mais de 70 milhões em menos de um dia, cara. Vai passar de 100 milhões, cara. Isso é muito louco. Eu já tava pensando assim, que o Ítalo já tava puto da vida com o vídeo de 18 milhões do Felca, mano. Agora com esse do Instagram, mano, de mais de 70 milhões. E no Instagram tá na casa do Ítalo, né? Porque o Ítalo, eu não sei se ele tem canal no YouTube, deve ter, mas não acredito que tenha tanta relevância no YouTube quanto ele tem no Insta. Não tem. Só no Instagram do Ítalo, se eu não me engano, eram 18 milhões, Marcelo, antes de cair, né? Então vocês estão vendo a importância dessa mensagem, obviamente, de novo, né, Peãozada? Tá sendo comentada em todas as plataformas. Mas da mensagem vinda diretamente do Felca, viralizar também de um conteúdo dele na plataforma vertical, para vocês verem a importância disso. E aí sim, atacar ali, digamos, na casa do próprio Ítalo e fazer com que essa mensagem chegue a mais gente, né? Então a gente tá falando aqui, cara, em 24 horas, vai chegar nos 100 milhões esse vídeo do Felca no Instagram. A gente tá falando de 5 vezes mais visualizações do que ele fez no YouTube em mais de 2 dias. Tem o TikTok também, né, Marcelo? Tem o TikTok tá com 4.5. É um número excelente, foda pra caramba também. Mas no Instagram o negócio foi surreal, né? E ele postou que a gente vai assistir, né? Tem 3 minutos e pouquinho. Vamos ver como é que ele adaptou esse formato pro vertical, pra um conteúdo mais curto, né? Vale mostrar aqui, Murilo, que ele já postou sobre os perfis derrubados, tá? Ele postou lá no Instagram dele, ó, Camilinha, perfil derrubado, e Ítalo, perfil derrubado também. Tá, inclusive tá aqui o da Camilinha, cara, por ordem judicial de Ministério da Fazenda. Isso que é o mais louco, né? Olha lá, o Ítalo Santos e Camilinha tiveram as contas desativadas. É só o começo. Vamos cobrar das redes sociais uma mudança no algoritmo, cara. Então você vê, ele tá mexendo numa parada que, mano, eu acho que com a pressão popular, talvez isso realmente possa entrar em pauta, mas é de se surpreender. Você já imaginou, Murilo? O Instagram, o TikTok chinês, eu não consigo nem imaginar, cara, se pode acontecer isso. Mas o Instagram que seja fazer uma mudança no algoritmo para poder ser mais rigoroso em relação a esse tipo de conteúdo, cara, isso ele tá fazendo história, né? Tá fazendo história. O marido do Ítalo também já perdeu o Instagram, viu, Marcelo? Ele tinha postado algumas coisas lá, o Instagram dele acho que era @euro, euro alguma coisa. Ele já tinha postado alguns stories, dando apoio pro Ítalo e tal, deu uma viralizada também, algumas páginas, e aí eu tava procurando, cara, procurei direto no Google, tipo Instagram, marido do Ítalo, aí apareceu o arroba dele, quando você clica, fala que não tá disponível mais, que foi removido. Caramba, e tal. Olha só pra você ver, cara, que coisa de maluco aqui, que movimento que o Felca tá criando, né? Bom, vamos ver aqui como é que ele adaptou, então, essa mensagem dele pro vertical, né? Mano, olha isso aqui, cara, mano, eu preciso comentar, cara, A gente tá vendo aqui uma criança aqui, obviamente todo censurado aqui, né, pelo vídeo do Felca, mas que claramente não estava censurado lá no vídeo do... É o Ítalo que tá aqui atrás, Murilo, é isso? É o Ítalo. Cara, eu chuto nem 10 anos pra essa criança aí. Não, 5, 6 anos no máximo. Você sabe o significado da palavra adultização? O processo de adultização refere-se ao distanciamento da criança do seu mundo infantil e sua inserção precoce no mundo dos adultos. Agora eu te falo o verdadeiro significado. Sexualização precoce e maior risco de abuso, problemas de autoestima e insegurança, desenvolvimento emocional prejudicado, ansiedade, baixa estima, depressão e dificuldades de sociabilização. É aí que entra o Ítalo e outros. Por que pessoas como essas insistem em tirar a infância das crianças? A infância é um período curtíssimo das nossas vidas e todo o resto é vida adulta. Adultizar uma criança, fazê-la crescer rápido demais, é um dos maiores pecados que você pode cometer com uma alma. Mas respondendo a pergunta do porquê alguém faria isso, dinheiro. Para almas inescrupulosas, tudo é uma forma de ganhar dinheiro. E qual o valor de uma infância roubada? Quanto de dinheiro entrando fecha essa conta? O nome influenciador não é à toa. Se você tem uma câmera e um público, você tem poder para influenciar pessoas independente se pro bem ou pro mal. Tudo que você mostra se torna lei para muitos que te acompanham. E com tanto poder,
e pouquíssima responsabilidade, o que você escolhe é mostrar crianças em traje de banho, expostas, dançando com pouca roupa, em ambientes adultos, com álcool, fazendo show seminua para adultos? Ah, mas não para sempre. As contas de Ítalo Santos e Camilinha acabam de ser desativadas e eles estão sendo investigados pelo Ministério Público. Mas é pouco. Além desses influenciadores pagarem, devemos cobrar em massa uma mudança nas redes sociais para que conteúdos como esse não sejam espalhados, permitidos, nem monetizados. Vai por mim, tira o dinheiro dessa galera que tudo que eles fazem na vida perde o sentido. Talvez a própria vida perde o sentido. É extremamente comum crianças que crescem nos holofotes tornarem-se adultos disfuncionais. A gente sabe disso, a gente observa isso e continua colocando crianças nos holofotes, antes mesmo delas terem idade suficiente para poder sequer escolher. Imagina um adulto entra num consultório psicológico e diz assim: eu quero fazer uma regressão, eu só quero saber como é ser criança. Isso acontece. Cabe a você que assiste esse vídeo a mudança. Não veja como fofinho uma criança dançando, se sexualizando. Veja como que é um roubo do tempo perdido. Ah, espera aí. Um roubo de um tempo que não volta mais. Se não existir punição, mais casos serão gerados e mais crianças serão traumatizadas. As redes são podres. O que mais me assusta não é uma pessoa filmar uma criança. O que assusta é ter quem veja. Como Martin Luther King dizia, o que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Não assistam, não engajem, denunciem. Eu falo, mas influenciadores insistem em monetizar crianças. Ah, mas a criança que pediu, criança pede pra comer giz. A responsabilidade é dos tutores. Quantas infâncias perdidas e quantas crianças que crescem rápido demais vão precisar existir para darmos importância para o assunto? Enquanto isso, 1 a cada 8 crianças sofrem abuso sexual antes dos 18 anos. Cara, excelente, né, mano? Ele compactou a mensagem dele. Essa é uma curiosidade minha. Como que ele iria compactar uma mensagem de um vídeo de 50 minutos? É claro que infinitas coisas ficaram de fora aqui, mas conseguir transmitir a mesma mensagem. E, Murilo, eu acho assim que no timing certo, porque esse vídeo dele, querendo ou não, tá repercutindo muito mais também, porque ele já tá extremamente em alta por conta do vídeo horizontal lá no YouTube, entendeu? Então, se ele fizesse esse vídeo aqui em primeiro, não ia explodir tanto assim quanto tá explodindo agora aí. A gente tá vendo mais de 73 milhões de visualizações, né? Cara, eu não entendi o bolo, Marcelo. Você entendeu o bolo? Ó, o bolo, na minha olhar de leigo aqui, é mais pra ter um objeto que vai nos fazer questionar e a vela tava ali abaixando, que faz você ficar prestando atenção, tá ligado? É um gancho, entendeu? Um gancho pra eu ficar entendendo. O que ele vai fazer com esse bolo? Ele vai jogar, então é uma estratégia também de retenção. E aí depois ele utiliza as velhinhas ali para representar que uma entre cada 8 crianças são abusadas antes dos 18, que é um dado também, que também gera o gatilho e traz ali uma informação que muita gente não sabe, né? Então para mim é isso, é um gancho, uma estratégia de retenção que funciona e ele utiliza depois no final ainda para trazer esse dado aí. Essa é a minha leitura, né? Se você entendeu outra coisa, você comenta aqui embaixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí ele apaga uma, né? Porra, uma de cada 8 crianças. Murilo, e a gente fala assim, né? Porra, cara, parece que tá longe da gente, né? Parece que tá longe da gente a parada do abuso, né? O abuso infantil, né? Pô, tá longe. Mas não tá, cara. Não tá. Se você procurar, é que muitas vezes, Murilo, a vítima, ela não conta, mano. Ela não conta. Ela não fala mesmo já depois de adulta, ela não conta pros outros que ela sofreu abuso na infância. Muitas vezes a escola descobre, né? Que nem eu já trabalhei em escola. E uma delas que eu trabalhava, eu até falo aqui o bairro de Taubaté, no Marlene Miranda, tinha um caso, era uma criancinha ali do 1º, 2º anos, Marcelo. No 1º, 2º ano. Então a gente tá falando de 6, 7 anos de idade. Que perceberam, aí deu polícia, tudo, que ela tava sendo abusada, cara, pelo pai. Então, assim, aí, cara, você vê o clima da escola que fica, dos professores, diretores, quando descobre isso, né? Depois eu trabalhei em outra escola também, Marcelo, a última escola ali que a gente até estudou até. Tinha uma menina, cara, que ela tava grávida. A menina, acho que ela já era repetente e tal, mas assim, não era pra ela estar ali, já era pra estar no ensino médio. Ela tinha uns 16 anos. Ela tava grávida do próprio pai, mano. Não, e era um lance bizarro, mano, porque um pouco que eu conversei ali com os professores que estavam mais envolvidos no assunto ali, falaram pra mim que não, que ela via o pai, por exemplo, tipo como um namorado mesmo. Então eles criaram esse laço. Ela meio que gostava do pai como namorado. E ela já foi condicionada a pensar isso, né? Desde da infância, provavelmente. E aí entra esse tema, né, da adultização, né? Você rouba a infância da criança
do adolescente, né? Pré-adolescente, rouba a infância, adultiza ele e isso facilita a entrada e a porta para abuso. E nesses casos que eu citei ainda, a gente tá falando da própria família, né, cara? Do pai. Então, é aquilo que o Felca até fala, né? No papo com a psicóloga, né, mano? Onde era pra ser o seu porto seguro ali, vira o pesadelo, né? Que é a sua família. E assim, eu agora trazendo aqui para mais próximo, tem uma pessoa bem próxima a mim, que eu não vou falar aqui quem que é, nem que laço que essa pessoa tem comigo, para não expor, mas que sofreu abuso na infância, na época do cunhado, ou seja, o marido da irmã dela, entendeu? O marido, namorado, na época que seja, da irmã dela, abusou dela quando ela era criança. Nossa, pesado. E hoje, você sabe como é que é essa pessoa hoje, né? Você tá ligado quem eu tô falando, né? Uma pessoa que tem muitos problemas mentais. Isso não tem a ver? Será que não tem a ver? Não ajudou um pouquinho? Entendeu? Com certeza. Provavelmente. Com certeza. Não tenho dúvida. Entendeu? Então você vê ali, aquilo que ele falou. É extremamente verdade. Essa adultização e esse possível abuso que possa vir a ter, por conta dessa adultização, vai criar um adulto depois com seríssimos problemas. Seríssimos problemas. Acredito que é quase que uma lei, uma regra, né? Algumas vezes, Marcelo, a criança em si, ela nem tá passando por esse processo de adultização, né? Ela pode estar vivendo ali como uma criança, mas aí chega um cara desse jeito aí e acaba abusando. Agora imagina uma criança, com certeza tem, Marcelo, crianças que passam por esse processo de adultização, que não é filmado, entendeu? É ali o ambiente familiar dela é esse, é festa, é bebida, é dancinha. Cara, a gente vê... Ô Murilo, deixa eu falar pra você. A gente vê isso agora, inclusive... Você lembra que a gente fez um vídeo aqui do menininho que invadiu o supermercado, criança, e começou a causar lá no supermercado? E a galera ficou falando que ele tinha problema? Sei. Sabe o que o Pablo me falou? E eu parei pra pensar, falei, caralho, mano, isso faz muito sentido e provavelmente seja isso. Dependência química, mano. É usuário de droga, usuário de crack. Entendeu? A criança já. A criança usuária de crack, e aí ela sabe que se ela vai num supermercado, ela consegue ali fazer pequenos furtos, porém, ela fica visada, e nisso que ela fica visada, adultos ficam próximos pra poder não deixar ela roubar, e aí ela surta e faz aquilo que ele fez. Faz sentido. E isso é super real, acontece isso aí. Querendo ou não, também um processo de adultização, a gente pode dizer assim, né? Crianças envolvidas com entorpecente, né? E é foda. Porra, é um puta debate mesmo, o que o Felca tá trazendo aí. Extremamente válido, né? Esse assunto. Espero que continue, né, repercutindo. Isso com droga, né, mano? Crianças com droga, eu, por exemplo, que já trabalhei em escola também, tinha ali uma família que era 2 moleque gêmeos mais uma menina. E, cara, dava muito problema na escola, muito problema mesmo na escola. E aí você vai ver a mãe, usuária de droga. Às vezes a gente até vê aqui nas ruas de Taubaté ela andando por aqui. O pai sumiu e a criança, mano, dá problema pra caramba. Tipo, enchia muito o saco, muito bagunceiro. Mas aí você vai culpar a criança ali, né, cara? Sendo que a família dela é totalmente desamparada. É complicado, cara. Mas é isso, então. Fechou? Fechou.